Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no nosso Palavra Encarnada. E hoje, sábado, da 31ª semana do Tempo Comum, nós iremos meditar sobre o Evangelho de João, que nos fala sobre o zelo pelas coisas de Deus. O zelo, o amor pela graça de Deus, pela casa de Deus, pelas coisas santas. Mas antes, vamos pedir que a Virgem Maria possa encaminhar os nossos corações. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas, que em nossas necessidades nos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa passagem, ela carrega dentro de si vários sentidos muito profundos que eu, infelizmente, talvez não consiga aprofundar em todos os pontos de tanta riqueza que é. Mas a primeira coisa imediata que vem no nosso coração é o amor de Jesus pelas coisas sagradas. E um amor que nós também deveríamos ter. Sem ser tão abstrato, sem ser tão idealista, vamos dizer assim, no concreto do nosso dia a dia, por exemplo, o respeito pela igreja. Entramos tantas vezes no templo sagrado, abrimos o celular e ficamos ali conversando com outras pessoas, não conversando com Deus. Imagina que estamos na casa de Deus e nós conversamos com Ele. Ou até mesmo ficamos conversando dentro da igreja. Ou nos esparramamos nos bancos da igreja como se estivesse sentado dentro da nossa sala. Quantas vezes, por exemplo, vamos de bermuda? Claro, não é a questão da moda, né? Às vezes, ou daquele preconceito, tá indo de bermuda. Não. Mas é o sentido do respeito. Eu vou para a casa de Deus. Estou me adequando, estou vestindo bem, estou me preparando corporalmente, vestindo uma roupa digna. E a roupa digna não é uma roupa cara, é uma roupa modesta, que cubra as suas partes, né? Decotes, alcinhas. Compreendem, meus irmãos? Chego na casa de Deus, preparo espiritualmente também. Vou gradativamente deixando minhas preocupações um pouco de lado para permitir escutar a voz de Deus. Não vou para a missa, por exemplo. O que eu vou almoçar depois daqui? O que eu vou jantar hoje, né? Caramba, fulana de tal, olha ali, né? Olha a roupa que essa mulher está vestindo. Vocês entendem? Profanamos o lugar sagrado. Não temos o respeito devido. Não permitimos que Deus, dentro de sua casa, fale conosco. Entramos na igreja de qualquer modo, não fazemos a genuflexão, o sinal da cruz. Como volto a dizer, não procuramos uma roupa adequada para ir. Quanto me doeu no coração uma vez entrar em uma das nossas casas e ver um irmão simplesmente dormindo dentro da capela. Claro, depois eu entendi a situação, estava tendo um encontro, tarará, mas vejam, o sentido do respeito, da piedade, né? Aquele santo temor de Deus, não é ter medo, mas um santo temor, um respeito religioso. Isso é a nossa primeira meditação que nós devemos ter. A segunda é que Jesus não era bobinho, né? Às vezes nós temos essa imagem de Jesus, um Jesus bobinho, e às vezes até as pessoas esperam que os cristãos sejam bobinhos. Ah, padre, mas você falou assim tão incisivo, né?
Mas você não é padre, não tem que ser misericordioso. Mas você não é de Deus. E às vezes falamos a verdade. Aqui na paróquia mesmo, às vezes algumas pessoas já relataram e ficaram chateadas porque eu entrei na igreja e disse: olha pessoal, vamos parar de conversar. A gente está na igreja, está no ambiente sagrado. Mas eu fiquei chateado. Sim, mas... fazer o quê? Né? Falando que é certo, respeito pelo sagrado. Vocês entendem? Às vezes nós temos essa imagem que Jesus era um bobinho, né? Era alguém que respeitava os milindres das pessoas, que as pessoas eram todas afetadas e que Jesus tinha... Não. O mesmo Jesus que disse, por exemplo, se alguém te bater na tua face esquerda, oferece à direita, foi o mesmo Jesus, por exemplo, que no dia da sua condenação perante o tribunal, quando o soldado lhe bateu, ele disse: olha, se falei mal, me mostra onde. Mas se falei bem, por que me bates? Então, não é ser um bobinho. A gente não pode compreender um cristianismo desta forma. Nós temos que ser justos. Claro, como ele também fala em outra passagem, Jesus diz: olha, sermos espertos como as serpentes, mas também puro como as pombas. Se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, anda 2. Isso não é ser bobinho, é ter força e confiar na misericórdia de Deus. Esses são as duas principais meditações de hoje, no primeiro ponto. Mas o último, a parte final é a mais importante, que inclusive foi o motivo da condenação de Jesus. Né? Uma das acusações perante o tribunal dos mestres da lei. Jesus diz: destruí esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Jesus não estava falando que ele iria destruir o templo, não. Ele fala destruir, ou seja, é um imperativo na segunda pessoa, né? Se vocês destruam este templo, vocês vão destruir. Ou pode ser também o futuro, né? Destruir esse templo, né? No sentido de que um dia ele será destruído e eu reconstruirei em 3 dias. E de fato, no ano 70, depois de Cristo, né? Ele foi destruído. Porque o templo verdadeiro que Jesus veio mostrar não era mais o templo do Antigo Testamento, onde eram oferecidos sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Não. O verdadeiro templo que Jesus quis trazer é o templo do seu corpo. E é no corpo de Cristo que o verdadeiro sacrifício é oferecido. Tanto que numa das orações eucarísticas, a igreja fala: Jesus que é o sacerdote, o cordeiro e o altar. Jesus é quem oferece, o sacerdote. Ele mesmo é oferecido, o cordeiro, e o local onde é oferecido é o próprio Jesus, que é o seu corpo, o altar. Então, Jesus é o sacerdote, o cordeiro e o altar. Ele oferece, ele é oferecido, ele é a vítima, e o local é o seu corpo. Destruir esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus falava do templo do seu corpo, da ressurreição. Vejam, é por isso que lá em João 4, quando ele está conversando com a samaritana lhe pergunta: Senhor, é aqui que nós devemos adorar ou em Jerusalém? E Jesus fala: olha, chegará um tempo em que nem aqui nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Porque, vejam, Jesus de alguma forma já anunciava o batismo, que é, no batismo nós somos integrados no corpo de Cristo, que é a igreja, que não está num local físico só, mas se encontra onde todos os cristãos estão, em espírito. É no Espírito Santo que nos faz membros da igreja, corpo de Cristo. É no corpo de Cristo que nós oferecemos em espírito e em verdade o verdadeiro sacrifício, a verdadeira adoração, a verdadeira oração a Deus. Destruir esse templo, em 3 dias eu o reconstruirei. E, para nós, num sentido muito especial, a destruição do templo e a reconstrução, o abandonado e o ressuscitado. A destruição do templo, tantas vezes a dignidade de tantos irmãos é ferida, é manchada, é marcada, e mais, uma dignidade de Deus escondida ali. Mas vejam, é Jesus, abandonado, destruído. E Jesus promete: em 3 dias eu reconstruirei. Esses 3 dias, é os 3 dias do silêncio, do sepulcro, que é o tempo necessário para a reconstrução.
Nós também, que entramos no templo e esperamos que seja destruído em nós as marcas do pecado. E talvez passemos um tempo de noite escura, de dor, de sofrimento, que é aquele silêncio do sepulcro. Mas a promessa da ressurreição é certa. Para ti, meu irmão, que está numa das nossas casas de acolhimento, lembre, talvez hoje você também esteja passando por um momento de escuridão, de dor, de sofrimento. É esse tempo de silêncio do sepulcro. Mas creia na ressurreição. O Senhor te criou não para viver uma vida abandonada, triste, uma vida relegada às ruas, ao poder das trevas. Não, o Senhor te criou para a luz. O Senhor te criou para o seu coração. O Senhor promete uma ressurreição na tua vida. Amém. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.